estamos de volta e vamos falar mais uma vez, gente, sobre essa barbárie que acontece, que são as agressões contra as mulheres, que são as mortes, que são as separações brutas, que são o que fica depois disso quando a mulher não... Quando o ex, ou sempre é o ex, ou o atual, claro, não a mata, ela fica sempre com grandes traumas e não só traumas, grandes traumas psicológicos e grandes feridas pelo corpo, quando não ficam algumas com sequelas assustadoras pelo resto da sua vida e não poder andar, e cara queimada com ácido, e sim, enfim, milhares de coisas. E a OAB de Ponta Grossa, a OAB de Ponta Grossa está sempre buscando alternativas e formas de prevenção, de cuidados e tal. E hoje nós vamos saber mais um pouquinho com a Silvia Elaine da Silva. Olha, Silvia, quase parecido. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Silvia, você é presidente da Comissão da Mulher, isso? Isso. Lá vocês são os advogados filiados, que você é uma advogada filiada, né? Sim. Lógico. Então, assim, vocês têm algumas comissões e essa comissão é a que cuida ou pretende cuidar da mulher, mais ou menos isso? Exatamente. A Comissão da Mulher, ela tem o intuito de cuidar de vários interesses, né, a respeito dos direitos das mulheres, né? Então, assim, a gente tem também no Estado as comissões das mulheres advogadas. Aqui na OAB Ponta Grossa, nós tínhamos antes a Comissão da Mulher e a Comissão da Mulher Advogada, que foram unidas, né, e ficaram agora juntas na Comissão da Mulher. Então, a gente cuida dos interesses das mulheres, discute as questões de gênero e também, né, questões que falam assim, mais especificamente a mulher advogada. Pois é, veja bem, mas olha, eu estava conversando com a Silvia aqui antes de começar o programa, assim, antes de gente entrar no ar. Então, a minha opinião, desde sempre, é essa. A Lei Maria da Penha, ela existe como mais uma lei. Ela veio reforçar, agora tem o feminicídio que reforçou mais a pena, então, mas são só leis. Como é a lei? Outro dia foi uma mulher lá, tinha umas pessoas bebendo lá na frente do bar, lá, ela falou, você sabia que não pode... Não, eu nem só estava lá no bar. Tem que ver porque não pode beber na rua. É uma lei que não pode beber na rua. Mas e quem faz cumprir essa lei? Aí faltam uns mecanismos, faltam pessoas que fazem cumprir essa lei. E aí é isso que a gente estava conversando, né, Silvia? Que esse mecanismo, ele não existe. E eu te contei o fato daquela mulher que tinha feito já... mas vocês vejam só, é isso que eu estava falando. O cara já tinha ex-5, aí ex-5 apanhavam dele, e ele teve essa outra que fez 15 BOs dele, e ele matou ela e o filho. É uma situação bastante complicada, né? Mas como eu estava comentando contigo, né? A situação, assim, é que ainda existe um problema muito sério na mentalidade, né, das pessoas, que é justamente essa situação de que a mulher, ela precisa ser submissa, ela precisa ter essa cultura que a gente tem, de que a mulher ainda tem que ficar num lugar rebaixado, ela precisa obedecer e que o relacionamento, ela tem que ficar naquele relacionamento, aceitando, né, se sujeitando a coisas muito ruins, simplesmente porque ela não tem o direito de mudar, de decidir sair do relacionamento. Isso é uma situação que a gente tem, né, desde sempre, e que hoje as mulheres até, elas vêm buscando se libertar dessa situação dos relacionamentos abusivos. Então, muitas vezes a gente se questiona do porquê que as mulheres, elas continuam com uma pessoa, né, que a agride, seja de um abuso psicológico ou físico, mas a gente precisa entender que essas mulheres, elas precisam ter um apoio psicológico, porque é justamente essa questão do relacionamento abusivo que é o que as prende, sabe, a essas pessoas. Então, muitas vezes, essa mulher, dentro desse relacionamento, é levada a acreditar que ela realmente não vai merecer nada melhor do que aquilo ali já é o melhor que ela pode ter, que nunca ela vai conseguir encontrar nenhuma outra pessoa que a queira. Então, exatamente. O relacionamento, assim, ao longo do tempo vai minando, né, a autoestima da mulher, tudo o que ela pensa sobre si, e muitas vezes ela fica ela não consegue, né, sair desse relacionamento. Isso daí é uma coisa que é quase uma lavagem cerebral. Como
É uma lavagem cerebral, assim, tipo assim, aquela coisa do canto do Paco, lá que a pessoa cai com aquele coisa. As pessoas fazem uma lavagem cerebral nela. Alguns pastores usam isso como uma lavagem cerebral nas pessoas para dizer que isso pode, isso não pode, e tem que dar isso, tem que dar aquilo. E nesse caso, é justamente isso, porque e que não atinge só a classe menos favorecida. São todas as classes. Caso que nós vimos da advogada lá de Guarapuava, que virou até o dia... o dia de comemoração, pode-se dizer, né? Dia 22 de julho. É o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Dia 22 de julho virou o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio em fato de que aconteceu com aquela advogada de Guarapuava, não me lembro o nome dela. É Tatiane Spitzner. Tatiane Spitzner. Então, vejam bem, ela, uma advogada, se sujeitava a isso, porque o cara não pegou naquele dia ela e bateu nela e matou ela aquele dia. Óbvio que não, esse fato já vinha ocorrendo, tanto que vinha ocorrendo que ela queria se desligar do relacionamento, mas não o fez e acabou morrendo. Então, mas o que eu quero citar é que, na realidade, acontece em todas as classes sociais. Não é porque existe aquele outro fator de que a mulher de uma classe social mais baixa, ela não larga do marido em amor aos filhos e ela não trabalha, ela não tem estudo, ela não sabe fazer nada, então ela fica ali apanhando, por quê? Por causa dos filhos, por ter um lugar para ficar. Exatamente. E isso volta naquela questão da mentalidade, porque desde sempre a gente tem uma cultura, né, de que a mulher ela foi feita para o seu marido, de que ela tem que se sujeitar àquilo, porque a mulher precisa ser submissa ao seu marido. E essa questão da submissão é uma questão muito complicada, porque muitas vezes nós, como mulheres, somos levadas a acreditar que foi só um dia, que ele vai mudar, que vou conseguir mudar o meu marido, o meu namorado. Então, assim, que eu é que preciso ensiná-lo a me respeitar, mas eu não preciso ensinar alguém que eu mereço respeito. Eu mereço respeito simplesmente por ser uma pessoa. Claro. Então, assim, é uma situação que realmente a ideia, né, de que isso só acontece em classes menos favorecidas, isso não é realidade. Mas né? eu acho assim que a mulher tem uma certa parte de culpa nisso. Sabe por quê? Porque, já veio, não todas, mas a mulher que assim mais educa os filhos e a mulher é que mais põe preconceito na cabeça dos filhos. As mães, não todas. Porque eu já vi casos de mães colocarem preconceito em crianças de 5, 6 anos, dizendo que, assim, eu ouvi a mãe dizer para o filho, não, vai lá e tire dela que ela não tem que ficar com o brinquedo, porque ela é menina. Sabe, nesse sentido, já deixando a menina mais para baixo. E outros casos, assim, próprio preconceito contra os gays e travestis, sabe, que a mulher incute na criança. É uma questão realmente cultural, né? Eu acho que nem é cultural isso. É uma questão, eu acho que nem é cultural isso. Eu acho que é uma questão que a mulher, talvez por tudo isso, ela acabe criando mais preconceitos nos próprios homens. Ao invés dela educar o seu filho dizendo que é tudo igual, ela educa diferente. Exatamente, mas quando eu digo que é cultural é porque ela aprendeu dessa maneira, então ela foi educada dessa maneira. E assim, ambos os pais, né, educam, mas justamente a cultura também diz que é a mãe que tem que educar os filhos, que o pai vai para fora, né, buscar trazer o alimento para casa, enquanto a mãe fica em casa para educar os filhos. Sim, mas Silvia, vamos colocar o pé no chão. Cara, esse troço que você está falando é de 50 anos atrás. Não é possível que com toda a tecnologia, com tudo, a mulher ainda pense assim, entendeu? É uma coisa assim que é inacreditável isso que você está falando, que aconteça. Sim, porque justamente por ser uma questão que já está intrínseca, né, à sociedade, que você ainda ensina as pessoas, né, desde pequenas, as crianças elas estão ali aprendendo o que é de menino e o que é de menina. Então, assim, vai se criando o que hoje se convencionou em chamar de masculinidade tóxica, que é justamente você ensinar para os meninos, por exemplo, se você gosta daquela sua amiguinha, bate nela, que implica com ela, né? Então aí você vai criando essa situação toda. Então, quando também às vezes alguma menina, né, vai lá e conta para os pais, pros professores, assim, que tem um menino que está implicando com ela, está brigando ou, né, batendo nela, aí eles falam, ele está fazendo isso porque ele gosta de você. Então, assim, é isso que vai se criando socialmente. Isso existe? Existe bastante. Cara, mas um professor desse tinha que ser expulso da escola. Exatamente, porque é uma situação que todo mundo fala a esse respeito, assim, é uma situação de que todo mundo entende que é dessa maneira que acontece. Aí que eu voltei a dizer, é muita impunidade, porque se eu sou uma secretária de uma rede municipal, do estadual, eu sei que um professor
da rede ou particular dos colégios fez isso dentro da sala, esse professor, essa professora, devia, além de ser expulso, deviam responder por uma ação civil. Porque isso é uma coisa horrorosa. Pense, se a mãe fala isso, não vai mudar nunca isso. O mundo daqui a 100 anos, se for nesse prisma que você está colocando, vai ser igual. Exatamente. O problema é que muitos pais também acreditam nessa situação, né? Então, mas eles os pensam... pais acreditarem que já é uma barbárie, um professor não tem esse direito. Sim, o que eu digo é que quando os pais também acreditam nisso, se a criança leva para eles também vão pensar dessa maneira. Agora, claro, existem pais também que verificam essa situação, vão lá e conversam. Então, assim, é uma situação que todos os dias a gente tem que fazer pequenos trabalhos para tentar, né, mudar esse panorama de que a violência contra a mulher é uma coisa comum, é uma coisa, né, que a gente pensa assim, nossa, mas isso era uma coisa que acontecia 50 anos atrás. Infelizmente, é uma coisa que acontece ainda hoje, né? Então, assim, os números, eles são terríveis. Em 2018, houve um crescimento de 48% nos casos de feminicídio. E vou te dizer que em 2019 vai ter um crescimento muito maior. Vou te dizer por quê? Pela impunidade. Porque o cara que bate na mulher e coisa e tal, e daí ele sai, ele vai lá, não responde, ele não faz nada. Quando ele mata a mulher, ele fica 2 anos preso, 3 anos preso e sai de novo. Então é fácil matar no Brasil. E não só nesses casos da mulher, não. Qualquer caso é fácil de matar no Brasil. Você fica no máximo 3 anos preso, daí tem regressão de pena. Né? Os advogados, lógico, não estou falando dos advogados, é a profissão deles, cada um tem que defender. Lógico, não é a questão porque o advogado está provocando isso. A lei permite que isso faça. Ele vai lá e consegue tirar o cara, ele sai de lá e mata de novo. É uma situação bastante complicada, então é por isso que justamente tem muitas pessoas que não entendem o porquê que existe o crime de feminicídio, né? Por que existe essa diferenciação na morte das mulheres. Mas o que se precisa entender é que o crime de feminicídio, ele foi justamente criado porque ele é um crime que acontece de uma forma discriminatória. Então, assim, quando você, né, assassina uma mulher pelo fato dela ser mulher, porque ela simplesmente não está correspondendo às suas expectativas do que é ser uma mulher, ela não está sendo submissa, quando você realiza, né, esse ato de uma forma discriminatória e menosprezando a condição dela como mulher, aí você vê que ele não é um crime como os outros, justamente por essa questão social de que a condição da mulher, ela é vista ainda hoje, infelizmente, de uma forma... É vista não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Parece que agora foi decretado nos Estados Unidos, se não me engano, uma lei que a mulher não pode ganhar menos que o homem. Existem muitos estados, porque lá funciona, né, no estados, toda... Mas eu sei que alguns lá foi colocado que a mulher não pode ganhar menos que o homem na mesma função, coisa e tal. Que isso existe no mundo inteiro. Sim, as mulheres sofrem muita discriminação, né? E negar esse fato é realmente não querer enxergar isso. Então, quando se criou esse crime do feminicídio, foi justamente para você denotar que não se trata só da morte de uma mulher, mas sim da situação de que uma mulher morreu simplesmente porque ela é uma mulher, sabe? Mas olha, Silvia, eu acho assim, se a coisa não for mais agressiva, não vai mudar. Eu sou e sempre fui a favor da pena de morte, porque eu acho que assim, que um camarada que mata a mulher, que jurou amor lá no altar, ele não merece mais viver também. Não tem que mais viver. Ele matou, tem nem que ir para cadeia, tinha que ir lá direto, já matar direto, para pena de morte direto. Eu sei que é coisa absurda isso que estou falando, eu sei que não vai acontecer nunca isso que estou falando, mas se não se tomar uma atitude drástica assim, não vai mudar. Eu sei que, claro, eu respeito o que vocês estão fazendo, tá? E é maravilhoso o que vocês estão fazendo, não só vocês, como tem outras ONGs, todos que fazem. Só que é um trabalho, é igual aquele passarinho que vê a fogueira, vê a floresta pegando fogo, ele vai com o biquinho, pega a água e despeja no fogo. Ele está fazendo a parte dele, mas ele nunca vai acabar com o fogo. Sim, o nosso trabalho no dia 22 de julho, né, que foi o Dia Estadual do Combate ao Feminicídio, teve justamente um caráter informativo para a população, né? Nós, em conjunto com a Patrulha Maria da Penha e o Núcleo Maria da Penha da UEPG, fizemos ali uma parada ali no calçadão, uma movimentação ali, conversando com as mulheres, entregando panfletos e também alguns ímãs de geladeira, que foram um material bem interessante, justamente porque panfleto, cartão é alguma coisa que às vezes você joga fora, né? Mas o ímã de geladeira é uma coisa que acaba ficando lá, né? Com o número da Patrulha Maria da Penha, que é o 153, onde a gente conversou com elas, explicou o trabalho, né, da patrulha, explicou também, tirou dúvidas sobre o que é feminicídio, violência contra a mulher, e foi um trabalho... Quantas tem? É uma viatura para a Patrulha Maria da Penha em Ponta Grossa?
Eu não sei dizer ao certo, acredito que seja Deve ser uma. Por aí já começa a coisa que não vai dar certo. Veja bem, para a polícia, para as outras polícias, existem, por exemplo, 50, e existe uma. Não sei se é esse número. Se não for, alguém do comando pode me ligar e me explicar ou dizer que eu estou errado, não tem problema. Mas eu acho que a proporção é mais ou menos essa. Então, você veja, e a culpa do quê? Já vem lá de cima essa culpa. Então, uma viatura Maria da Penha, vamos supor, eu acho que tem uma só, não sei, posso estar enganado, não consegue atender a cidade. Então, assim, esse trabalho é muito interessante, né, que eles fazem, o trabalho do núcleo também de atendimento às mulheres. E o que a gente fez foi realmente levar essa informação para elas, né, para que elas possam saber o que fazer ou com quem contar. Porque muitas vezes uma mulher que ela está numa situação, assim, de relacionamento, ela não sabe onde é que ela vai buscar ajuda, né. E exatamente foi o que nós tentamos levar ali, né, naquele dia, essa informação também explicando, né, a importância daquele dia, porque o dia 22 de julho foi o dia em que morreu a advogada Tatiane Spitzner, e esse dia foi tomado como um dia de luta, né, para que a memória da Tatiane nunca seja esquecida. E que não tenha sido em vão essa morte. Para que a gente possa utilizar, né, isso como um impulso para que casos como esse não voltem a acontecer. Então, né, o que a gente está fazendo, né, e pretende fazer anualmente é justamente trabalhos a esse respeito, para que a situação, né, das mulheres, quem sabe, pode ser aos pouquinhos, mas que a gente consiga levar essa informação e quem tome também essa informação através da gente e consiga levar para outras pessoas, para mudar esse panorama que é muito triste, porque é só ver os dados, né? De maio de 2018 a maio de 2019, foram 82 casos de feminicídio só no Paraná. E esse ano, assim, né, de maio para cá já aconteceram outros. Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso. A gente não pode simplesmente saber que isso existe, sem fazer nada, né? Então tá aí, gente, mas a falta de informação realmente é o grande problema, porque as pessoas não sabem nem que tem serviços gratuitos no setor de direito, de advogados, na universidade, no SESCAGE, na União, não é mais União, Unopar. Unopar, Sesumar, tem serviço gratuito. Para que justamente, claro, que o BIOS tem que fazer na delegacia da mulher, mas depois, se você quiser separar coisa e tal, tem tudo gratuito. E isso é uma coisa bacana, porque, assim, as pessoas podem ir lá, porque as pessoas muitas vezes não sabem, nem separam, porque não sabem nem como é que faz. Querida, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, pelo serviço maravilhoso de vocês. E eu acho que assim, de pouco em pouco, daqui uns 100 anos, talvez mude. Tomara que eu esteja enganado. 2 minutos a gente volta. Well,